Olá, muito bom tê-la conosco para mais um episódio aqui do nosso podcast Pós-Convida. E hoje um episódio muito especial, porque nós falaremos com a nossa querida professora Thaís Novaes Cavalcante, nossa coordenadora do PPGD aqui da Direito São Bernardo. Thaís, uma honra te receber, viu? Muito bom. Obrigada, professor Gilberto, o prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É aquela história, né? Até parece que a gente não conversa, mas conversar assim, levando aos outros um pouco do que a gente discute, da parte séria, o resto a gente não vai levar aqui, tudo bem? Por exemplo, você está proibida de falar de futebol aqui, por favor. Pode deixar. Em homenagem ao meu sofrimento como São Paulino. Sim, eu não vou falar nada. Agora, voltando a falar, então, do tema do nosso bate-papo, um tema especial, é falar do mestrado da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E eu queria começar, Thaís, te perguntando o seguinte, PPGD, o que significa isso? Por que isso tem relação com mestrado? Bom, a sigla PPGD é Programa de Pós-Graduação em Direito, né? E ele é utilizado especialmente para as pós-graduações estrito sensu, que são tanto mestrado acadêmico quanto mestrado profissional, que são duas modalidades que agora existem no Brasil. O mestrado profissional é mais recente, mais restrito, tem pouquíssimos, e o acadêmico é o clássico, é o tradicional. Então, é a mesma coisa eu falar PPGD, pós-graduação em Direito, do que mestrado acadêmico em Direito, por exemplo, né? Certo. E o nosso mestrado acadêmico? Nosso é mestrado acadêmico aqui na faculdade. E, aliás, estamos chegando já no período de inscrições para 2026, processo seletivo anual de 2026. Eu gostaria muito de ouvir um pouquinho de você sobre esse processo, sobre como os alunos devem se preparar, os interessados, quando iniciam as inscrições, até quando que vai, se você puder nos falar. Muito feliz de falar sobre isso. A gente está com muita expectativa com relação ao mestrado acadêmico aqui da faculdade. E as inscrições começaram dia 22 de outubro de 2025 e vão agora até dia 27 de janeiro de 2026. Então, a gente tem aí um período de 2 meses e meio de inscrições abertas. O edital ele está divulgado no site da faculdade. Então, quem tiver interesse, desde já eu indico entrar no site direitosbc.br. Tem um item pós-graduação e quando você clica, há essa distinção entre os cursos de especialização e o mestrado acadêmico. E na página do mestrado acadêmico, vocês encontram esse edital, que é um edital bastante detalhado, que contém todo o processo de seleção, né, as provas, o conteúdo, enfim, a gente aceita aluno estrangeiro, a gente aceita aluno nacional, enfim, todos os requisitos presentes. Então, e tem também o cronograma, né, no anexo ao edital, com as datas de prazo de inscrição, data da prova, data da entrevista, resultado, início das aulas, está tudo disponível lá. Então, primeira indicação que eu dou é inscrições abertas, turma 2026, até 27 de janeiro de 2026. Né? E as informações no edital que está disponível no site. E é importante lembrar que o processo será anual, né? Isso é uma reflexão que nós fizemos e uma decisão que tomamos institucional de fazer apenas um processo seletivo para o ano, mesmo que ele possa se desdobrar em 2 semestres. Então, nós teremos no mesmo edital a classificação de alunos para ingressarem em março de 2026, como para alunos ingressarem em agosto de 2026. Mas todos serão classificados nesse mesmo edital. E o número de vagas? Nós teremos até 60 vagas anuais, né? Então, pode existir algum remanejamento, não precisa ser exatamente 30 e 30, mas serão ao todo as 60 vagas anuais. Né? É muito comum os interessados no mestrado se preocuparem com a questão da prova de língua estrangeira. Você poderia falar um pouco sobre isso para nós? Importante, né? Para você poder cursar um mestrado acadêmico e ter o título de mestre no Brasil, é necessário que você comprove o domínio instrumental, ao menos, de uma segunda língua, segundo idioma. Então, presume-se que o português vá bem,
e, a partir daí, é necessário comprovar um outro idioma. Em geral, é possível comprovar em 4 idiomas, que são os clássicos idiomas que se originam até da língua latina e que são muito próximos também ao português. E nós temos, então, o espanhol, o italiano, o francês, o alemão e o inglês. Perdão, são 5, né? Além do português. Então, é necessária essa comprovação. Aqui no nosso mestrado acadêmico, essa comprovação ela não precisa ser feita no ato da inscrição para o processo seletivo. Mas, uma vez que você ingresse no mestrado, no primeiro semestre, você tem que comprovar que possui, né, essa aptidão para um segundo idioma, né? Então, a possibilidade de comprovar está descrita no edital também, mas é possível comprovar com certificados de curso intermediário em outras instituições reconhecidamente de ensino de línguas, né? E fazendo também um curso oferecido aqui pela faculdade, de inglês instrumental e talvez outros idiomas, mas por hora inglês instrumental, ou também prova de proficiência que a gente oferece, né? Mas é necessário comprovar, não na entrada, no ingresso, mas até 6 meses depois do seu ingresso como mestrando, né? E, assim, para a preparação dos candidatos visando a prova, quais seriam as orientações? Bom, o nosso mestrado, o nosso processo seletivo, ele é composto de 2 fases, digamos assim. A primeira fase é uma fase de prova escrita, né? O candidato tem que vir presencialmente para realizar essa prova, 3 horas de prova, mais ou menos. E, para isso, há uma indicação no edital de 3 referências bibliográficas necessárias ou de base para a realização dessa prova escrita. A questão é revelada na hora, normalmente é uma dissertação, né? Uma redação, uma dissertação sobre o tema indicado, mas que tenha referência a essas 3 bibliografias previstas no edital, né? Depois vocês podem até acessar com mais detalhe, mas nós temos 2 autores estrangeiros, né, na bibliografia, Peter Haberli e Pietro Perlingeri, não sei se é o caso de falar. Sim, acho bom. E Pietro Perlingeri, um italiano, o curso de civil constitucional dele, né, o Perfis do Direito Civil. E o Peter Haberli, Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, que é um clássico, um livro originado até de uma aula magna que ele proferiu. E, como base, nós teremos nesse processo seletivo o compêndio de Direito Civil da Maria Helena Diniz, né? De introdução. De introdução, isso. Exato. Muito bem. E aí, enfim, a ideia é que o aluno, para se preparar, leia esse conteúdo, né? E venha para a prova até pensando em utilizar esse conteúdo na prova. Isso é a primeira fase, ela é eliminatória com a nota mínima de 7. Após essa classificação, né, então o aluno faz a prova, tendo acima de 7, ele está apto para a segunda fase. A segunda fase será, a gente denominou de entrevista, avaliação do anteprojeto de pesquisa e um pouco de análise do próprio currículo Lattes do aluno, do pesquisador, do pretenso mestrando, né? E nessa entrevista, com 2 ou 3 professores da casa, que estão compondo a comissão de seleção, se avalia um pouco mais do conhecimento do aluno, do que ele pretende pesquisar, se há uma aderência do seu anteprojeto com as linhas e a área do programa, e também se ele já tem alguma aptidão para pesquisa, se já produziu alguma publicação, se faz parte de algum grupo de pesquisa, tudo isso é avaliado na segunda fase. E essa segunda fase também tem uma nota, a média também é 7, e aí os alunos serão classificados a partir das notas, em ordem decrescente. Essa é a previsão editalícia do nosso processo seletivo. Então, olha como tem alguns elementos bastante importantes para que sejam providenciados já pelos interessados, né? Currículo Lattes. Sim. Tem que ter
muito cuidado no preenchimento, né, para que fique refletindo realmente as condições da história, né, de pesquisas, de formação do candidato. Um currículo fácil de preencher, Sim, muito sim. detalhe, mas fácil, até intuitivo. Então, providencie isso, né, na plataforma do CNPq. Então, você vai encontrar em lattes.cnpq.br, providencie o seu currículo. E o acesso às obras indicadas no edital, que são basilares para que tenha um bom desempenho. E nada muito complexo, na verdade, realmente são obras que são bastante importantes, já que o nosso mestrado é em direito privado, não é? Sim, sim. Importante que exista. Agora, é muito comum também a gente ouvir de alguns interessados que procuram a pós, né, Thaís? A seguinte pergunta: tudo bem, direito privado, mas eu somente terei a possibilidade de pesquisar questões estritamente de direito privado? E a gente sabe que existem duas linhas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Pode ser? Claro. Veja, o nosso mestrado acadêmico, ele tem como área, né, a grande área, o direito privado. E na hora da gente estruturar o mestrado, nós tentamos, de uma certa forma, privilegiar o direito privado em uma das linhas, mas também as interseccionalidades ou conexões do direito privado com outras áreas do direito. Isso seria uma outra linha. Então, nós temos hoje no mestrado duas grandes linhas dentro dessa área. A linha 1, ela é uma área para o estudo do direito privado, direito civil especificamente, onde se fala, o tema da linha é contrato, sociedade e empresa, né? E ali se avalia, se estuda responsabilidade civil, direito civil contemporâneo, direito de família, contratos, enfim, é uma área direcionada com professores que possuem pesquisa nessa área, estudos nessa área, publicações nessa área. E a linha 2, ela é uma linha que trata tanto da autonomia privada, frente às intervenções do Estado, tanto no âmbito econômico, intervenções econômicas, como no âmbito da própria realização dos direitos, né? Então, os direitos em face da autonomia privada e da intervenção do Estado. Nessa segunda linha, a gente tem algumas possibilidades de pesquisa muito interessantes, tanto voltadas, por exemplo, ao direito do trabalho, às relações de trabalho, né? E ESG, enfim, e transformações do mundo do trabalho frente às modificações da própria empresa, né? Tem uma disciplina que trata disso, do mundo digital, também é a questão da sociedade de informação, do direito digital, ele perpassa as duas linhas, né? As duas linhas do programa. E temos também nessa linha um âmbito do direito constitucional, voltado à análise e ao estudo dos direitos fundamentais, o aspecto de princípios da Constituição, que, enfim, humanizam o próprio processo civil, as relações do trabalho, os direitos humanos, né? Uma área umas disciplinas, uma área possível de estudo dentro do direito tributário também. Enfim, então, essa linha 2, ela é uma linha que dialoga com outras áreas do direito, né? Sempre fazendo uma conexão com a empresa, com a autonomia privada, né? E com o direito privado nesse sentido. E a linha 1, ela é, digamos, direito civil puro, direito privado puro, né? Para aqueles que querem realmente ter um mestrado direcionado mesmo para o direito civil. Então, e me parece que conseguimos construir algo de muito moderno, porque o direito civil moderno é o direito civil constitucional, não teria como ser visto de um modo diferente. E, além disso, à luz do diálogo das fontes ou de outras tantas propostas teóricas, o direito, os ramos do direito dialogam intensamente, até porque, no fim, é tudo parte do mesmo campo, da mesma noção, da mesma ideia de um direito único, não é? Sim. Então, a ideia, me parece que foi essa. Ter, na linha 1, o direito civil estudado de modo absolutamente focado em suas bases, institutos, princípios, regras, e a linha 2, permitindo esta abertura, esse diálogo todo e a compreensão do que vem a ser o direito civil constitucional. É por aí, não é? É por aí. E a gente fez um estudo anterior, até, de que
há poucos mestrados no Brasil direcionados a esse enfoque do direito privado, né? Então, talvez tenha tido um olhar mais amplo ao longo do início do século XXI, mas o nosso mestrado também tenta resgatar algumas bases importantes, né? Para aqueles que querem aprofundar no direito civil, mas com esse olhar também dessa constitucionalização do direito civil, né? E que abra aqui também algumas possibilidades importantes para as relações privadas, né? Sim, sim. Quanto a tempo de dedicação do estudante, né? Isso é importante, hein? Muito. O que você poderia nos dizer? Quantas vezes ele terá que vir à faculdade para fim de aulas presenciais? E, realmente, o que me parece que tem que ser bem aclarado, o tempo que ele tem que reservar fora também, sim, né? De leitura, de Sem estudo, dúvida. né? Fazer um mestrado acadêmico, sem dúvida nenhuma, é um grande passo na carreira, Sim. né? Transforma a carreira, abre portas. A gente tem visto isso, né? Tanto na nossa vida como dos alunos e da experiência mesmo brasileira. Então, ter um mestrado acadêmico é algo importante, até para quem quer fazer concurso público, Sim. né? Mas também para a prática da advocacia, para o dia a dia. E, no entanto, não, mas isso implica, de uma certa forma, um comprometimento de estudo, né? São 2 anos, 24 meses, então nós dividimos o mestrado em 4 semestres, totalizando esses 2 anos, onde o aluno terá de cumprir uma matriz curricular, que está explicada bem detalhadamente no site, né? Então, reitero aqui novamente a importância de verificar esses dados mais concretamente no site, mas onde ele vai ter que cumprir 6 disciplinas ao longo dos 2 anos, mas, acima de tudo, né, entender que há uma carga de estudo, uma carga de pesquisa, uma carga de leitura muito grande. E que, no fundo, talvez seja até mesmo isso que se busque, né? Um aprofundamento, né? No mundo em que a gente está vendo da advocacia, muitas vezes em debates superficiais, né? Ou da inteligência artificial, que talvez fragilize um pouco, né, essa discussão do direito em si. A ideia do mestrado é realmente resgatar, né, essa profundidade de reflexão que a gente pode acrescentar na própria produção da inteligência artificial, digamos assim, né? Sim. Então, e do processo, e do direito, e de todas as outras conexões que podem existir a partir daí. Então, a gente sempre diz, né, vai ter um tempo de presencial aqui, de disciplina na faculdade, mas também é importante reservar nesse período de 2 anos como se fosse um momento assim da carreira em que eu decido dedicar a mim mesmo e ao meu crescimento profissional, né, ao estudo de leitura, às vezes até temas, livros que você se deparou ao longo da carreira e falou, nossa, eu gostaria de ler e não tive tempo para isso. O mestrado é aquele momento que você fala, eu vou separar um tempo para isso, né? Então, precisa, sim, né? Não dá para fazer o mestrado assim de uma forma resumida, digamos, né? Mas talvez isso que se busque, né? E é isso que a gente gostaria de estimular também com o mestrado. Sem dúvida. E aí, chegando ao final desse nosso bate-papo, né? Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque essa a gente também ouve com frequência nos corredores da vida acadêmica, né? Assim, de modo bem objetivo, Thaís, qual é a diferença? O que pode, assim, realmente deixar claro para nós o que vem a ser a pós-lato sensu, a especialização e o mestrado? Excelente pergunta, né? Realmente uma pergunta recorrente. Acho que a primeira questão a se dizer é que há uma confusão de que o mestrado seja uma continuação da especialização. Você pode, né, e como opção pessoal, entrar no mestrado diretamente. Assim como você também pode fazer uma etapa num curso de especialização e depois integrar o mestrado. Mas o que eu quero dizer com isso? São carreiras diferentes, são propostas diferentes que podem andar paralelas ou de forma complementar, né? Então, se você entende que o seu momento agora é um momento de aprofundar até em temas do direito, da teoria geral do direito, da filosofia, e que isso te traga razões mais
jurídicas para o desenvolvimento de um trabalho monográfico, de uma publicação, e que isso talvez até possa te trazer uma base para se tornar docente, o seu caminho é o mestrado acadêmico. A gente tem discutido muito que, no Brasil, está surgindo, junto com o mestrado acadêmico, um outro caminho, que é o do pesquisador mesmo. Quem faz mestrado quer entender um pouco mais como é fazer pesquisa científica no direito, como é ser professor, mas não só ser professor, também poder ser só pesquisador, né? Desenvolver temas ligados à pesquisa, por exemplo, do judiciário, do perfil do judiciário, do perfil da atividade judicial ou administrativa, enfim, onde você possa avaliar e contribuir para políticas públicas, né, no Brasil. Então, o mestrado ele tem esse condão de dar mais bases e te possibilitar de ser um pesquisador para ser docente, ser pesquisador e desenvolver trabalhos que contribuam na pesquisa brasileira. A especialização, concluindo mais rapidamente, você pode falar muito melhor do que eu, né? Mas a especialização... Você é entrevistado aqui. É verdade. Eu já ia jogar a bola para você. Mas a especialização, ela tem esse objetivo de ser um curso mais objetivo, profissionalizante, né? Então, você escolhe uma área específica que você quer utilizar ou aprofundar no dia a dia da advocacia, do processo, dos debates, e nem tanto algo mais a longo prazo, no sentido de pesquisa e de docência, né? Então, assim, na verdade, não tem uma regra sobre qual fazer, se precisa fazer um antes ou depois. Depende muito da sua perspectiva de estudo, né? Muitas vezes compensa fazer uma especialização antes enfim, entender um pouco mais o que você quer, né? E aí depois ir para um mestrado, que aí é um comprometimento um pouco maior, né? De carreira mesmo, digamos. Você tem um título de mestre e vai, a partir daí, usufruir desse título como alguém que realmente tem um conteúdo a ser transmitido, né? Acho que essa é a grande... Construção e transmissão. Exato. De conteúdos. Última pergunta. Eu falei que era a última, mas eu quero uma última resposta sua, porque esse tema também, me lembrei aqui. Ontem conversava com uma aluna do 5º ano da faculdade, e ela me falou, poxa, mas eu penso no mestrado, mas tenho dúvida se eu já tenho maturidade. Assim como eu ouvi há algum tempo de um colega, advogado, tem perto de 60 anos. Ele me falou, estou muito velho para isso. Queria te ouvir sobre tempo, idade. Isso é algo que deve servir de referencial para a decisão de participar ou não do processo seletivo? O que você pensa? Acho que não. Eu também acho que não. Acho que não, nem para o mais novo, nem para o mais velho, né? Nossa profissão, né, no direito, ela valoriza os mais velhos, então é sempre tempo para você se lançar a novos desafios, né? Não tem idade, né? Muito pelo contrário, né? Você é muito mais respeitado, tem muito mais bagagem, pode usufruir disso de uma forma muito boa. E, ao mesmo tempo, quando você está saindo da faculdade, entrando, né, no mercado, pode ser um grande diferencial. Você amadurece ao longo dos 2 anos, vai ter oportunidade de conhecer professores, temas que vão te trazer essa maturidade, né? Então, não tem uma regra, né? E, ao meu ver, também não tem idade para isso. Concordo plenamente com você. E lamento, porque nós temos que encerrar, deu o tempo que nós combinamos aqui de conversa, mas já fica o convite para breve voltarmos a bater um papo. Com certeza. O que você acha da gente conversar sobre a inteligência artificial na produção científica? Interessante. Pronto. Está combinado? Sobre isso. Pronto. Obrigada, Gilberto. Que isso, uma honra. Eu me despeço de vocês, agradecendo aqui a professora doutora Thaís Novaes Cavalcante, titular da nossa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, nossa coordenadora do PPGD, ou seja, do mestrado, do curso de mestrado aqui da nossa faculdade, agradecendo mais uma vez, renovando o convite já externado e intimação, não é convite. E agradecendo a você pelo seu tempo. Espero que tenha sido útil esse bate-papo e que você continue acompanhando tudo que a gente busca levar a você pelo Pós-Convida, pelo Carreiras e por todas as iniciativas aqui da comunicação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Um grande abraço e até breve. Até breve.